conheci esse autor em mais ou menos 2010, assistindo o filme, O Incêndios. E eu estava no momento que eu estava saindo, eu estava me formando, e eu ia fazer prova de mestrado fora do país. Essa peça é de um autor que escreveu Incêndios e Céus, que hoje em dia mora no Canadá, mora na França, e ele fala muito sobre incomunicabilidade, com falta de contato, sobre invasão, que a guerra do Líbano saiu fugido e está perdido. Então a dramaturgia dele é muito rica, que ela é um quebra-cabeça de várias coisas que incluem a vida da gente, tanto nacionalidade, quanto amor, quanto comunicação, quanto vida, morte, sentido da vida. Ele fala disso com dor e algum humor. A resposta do público é muito bonita, assim, sabe? As pessoas não estão... Quer dizer, agora estão, porque muita gente vem aqui e fala, eu assisti os dois, eu assisti Céus, eu assisti Incêndios e tal. E a gente, infelizmente, os meus sócios sempre... cada peça teve um sócio. A Marieta e o Aderbal sempre fazem parte de alguma forma. Na primeira era a Marieta e a Maria Cima, a segunda era a Maria Ângela e a Amanda da Tema, agora são as meninas da Morente Forte. E todo mundo, felizmente, óbvio que a gente vai conhecendo as pessoas e vai criando uma identificação, mas todo mundo sempre quis que esses textos fossem pelo Brasil, pelo mundo, ficassem realmente em cartaz o tempo que merece. A gente sempre acha que... Se bem que Incêndios e Céus, assim, quando eu fechei, quando a gente fechou porque a gente queria fechar lindamente. Assim, a gente não esperou minguar nenhuma das duas. E uma durou 5 anos, a outra durou 3. Então, que no Brasil é uma coisa que quase não temos, né? E passamos por fundos de apoio ao teatro no Rio de Janeiro cancelado, congelado, a gente recebeu o dinheiro. A gente foi informado que tínhamos ganhado o edital e o dinheiro foi cancelado. Então a gente passou por todas, Rony é cortada, a gente passou por todos, a gente começou lá nas manifestações de 2013, não é, por 20 centavos, e estamos até agora sobrevivendo com a obra dele, que é difícil de ter apoio, patrocínio, etc. E a forma de conseguir apoio e patrocínio foi fazendo, assim, foi arriscando, fazendo, emprestando dinheiro para a peça. Essa peça ele mistura uns planos. Ela acontece em 2 tempos. O meu personagem e o do Felipe, eles estão em tempos diferentes. No tempo que ele tem 22 anos, eu teria 17. Mas eu estou nesse tempo aqui de 40 e muito, contando aquela história, mas acontece ao mesmo tempo. E o personagem dela é um personagem inventado, ele é mítico, ele é um personagem criado pelo meu personagem. Então ela é uma peça estranha a princípio, sabe? Ela é enigmática. A crise me fez querer muito fazer essa peça específica, assim, pra dizer que a solução talvez seja a gente se olhar no olho e a gente se juntar e a gente... Eu passei 7 meses em Los Angeles fazendo, mais uma vez dentro de uma faculdade, fazendo residência, e eu conheci muitas pessoas que falaram que quando o Trump entrou, a Califórnia totalmente contra ele, que foi não ia falar palavrão, foi horrível, mas ao mesmo tempo uniu as pessoas, os artistas, as mulheres criaram o Me Too, o Weinstein acabou a sentença dele acabou de ser dada, né? Ele realmente, o Midas de Hollywood, a melhor amiga dele era Meryl Streep, denunciou ele também, foi público pedir desculpas por não ter denunciado antes, e enfim, as pessoas se uniram para que a classe não minguasse, para que todos trabalhassem, para que ninguém tivesse medo dos que se colocaram no lugar de eu tenho gerência sobre o que vocês vão fazer, sabe? O que vocês não vão fazer, sem querer usar a palavra censura, mas já usando. Lá é obviamente muito menor do que aqui, porque lá se isso acontece, é todo mundo em cima. Aqui a gente também vai em cima, mas eles não abrem muito os braços, não. Não é uma peça
começo, meio, fim, tudo muito que a pessoa sai, tudo mastigadinho. A sensação que eu tenho é que cada pessoa sai mesmo com algo que afeta ela, assim. É isso, assim, e para mim fala muito sobre a falta. Mas tem uma galera muito boa lutando muito, sabe? O Carlos Cavalcante convocou alguns produtores, conseguiu subir o teto para os musicais, para 10 milhões, junto com a Renata Borges, junto com alguns produtores daqui de São Paulo. Então tem uma galera firme, sabe? Uma galera que não desiste, e eu me sinto muito feliz de fazer parte desse grupo, assim. Muito embora hoje em dia eu não tenho mais vergonha, eu tinha um pouco de vergonha, assim, eu ia nas reuniões de produção, eu ficava meio quieto, porque eu sempre era mais novo e sempre parecia que eu não tinha experiência nenhuma para falar alguma coisa, sabe? Tipo, e eu vim aqui para São Paulo, eu vi as pessoas reclamando da situação, falava, gente, a gente não tem noção que eles estão na Disney da cultura, porque chega no Rio, a gente não tem nem pauta. Os teatros, você não tem nem rider, os teatros, você senta, tá tudo caindo, você tem que trazer, você tem que montar. Não, Poeira maravilhoso, Poeira perfeito. Minha casinha. Mas no geral tá muito brabo. E a gente faz, né? O que é muito legal, porque lá no Rio tá tudo complicado, porque ganha-se pouco, os orçamentos são baixíssimos, então assim, a galera, todo mundo vai na raça. É uma bosta fazer isso na raça depois de 20 anos de carreira. Você vê uns amigos fazendo, a gente fazendo, os amigos fazendo, você fala, mas é tão legal, porque todo mundo quer tanto que tudo dê certo, que todo o trabalho de todo mundo dê certo. Óbvio que não é um mundo ideal, nem a gente quer que seja, mas essas condições têm, eu estou fazendo esse paralelo para dizer o quanto eu acho que a gente está se unindo, e essa peça é um grande alerta para que a vida fique, a desistência não ocorra. A gente tem um personagem que desiste e um que insiste aqui, né? Eu faço o que desiste, o Marcelo faz o que insiste. A peça não é uma peça. Se você que está aí, que assistiu uma peça assim, eu quero ficar relax, não é essa peça. Mas se você quiser ver uma peça que você quer se misturar, participar, aceitar uma provocação, até da compreensão, talvez você vá para lugares incríveis que você nem conhecia. Então, eu acho que o trabalho dele é um trabalho de provocação. Como ele fala da falta de contato, com a dramaturgia dele, ele provoca o espectador para não ficar passivo. Ele tem que construir a história junto, ele tem que entender o que está acontecendo. E quando entende, você sente que a plateia faz assim, não é de cara, não é fácil. Mas viver não é fácil, né? O meu personagem, ele é o narrador dessa história e, ao mesmo tempo, ele é o antropólogo forense que tenta desvendar o mistério da história. Ele explica para a plateia como ele chegou àquela análise. Então, quando eu soube que eu ia fazer o Boom, eu falei, em primeiro lugar, eu preciso entender essa história completamente, como esse cara deve ter feito, para chegar a essa conclusão, para que eu consiga explicar a plateia e convidar a plateia para vir pela minha mão, passar pela experiência sensorial com ela e artística dos conflitos, do que a peça está falando, e com o Felipe, que é quem tinha o conflito na época do acontecido que a peça se refere. Então, a minha função, em primeiro lugar, foi explicar. Depois eu comecei a entender que eu tinha vários momentos que eu tinha que viver o drama daquela época, do acontecido e do momento da descoberta. Então, eu tenho que equilibrar esses 3 caminhos aqui. Isso. O desespero do meu personagem é que ninguém naquele ônibus está me olhando no olho. E eu passei a observar muito isso, que é uma coisa que acho que todo mundo já uma fila de banco, você não pode usar celular no banco, mas tá todo mundo assim, mostrando que não tá no celular, mas tá assistindo um vídeo aqui, tá, segurança? Tô assistindo um vídeo. E a gente não consegue sair desse lugar, cara. E essa galera mais nova, esses dados têm me assustado muito. Esses dados da CVV, né, que a gente tem a parceria com o Centro de Valorização da Vida, de que a maior causa de morte agora da década de 20 a 29, é tão louco falar isso, né? 20 a 29. Até ano passado era anos 90. E que a maior causa de morte entre jovens de 25 a 32 anos vai ser o suicídio, por causa de depressão e suicídio. E que o Setembro Amarelo é o mês que mais o índice de suicídio é maior do que todos os outros, porque você falar pode causar
e você não falar também. Então é muito doido. Mas acho que como artista, o nosso dever é, no mínimo, pelo menos alertar e deixar essa possibilidade de ter vida, de que desistir pode não ser a melhor opção. A Noruega é uma personagem dramatúrgica, né? Da mente do personagem do Marcelo. E por mais que seja que ela não exista, eu me vejo bastante nela. E tento humanizar ela. Me identifico com muitas questões, então para mim é também uma descoberta, uma permissão também de me expor também nela. Não acho que ela está tão distante de mim. Olha, o teatro é uma pergunta muito vasta, porque você tem um teatro musical, que é um entretenimento puro, que também às vezes passa pelo sensorial, né? Tem o teatro de ativismo, mas eu acho que de qualquer maneira, voltando ao sentido grego da catarse, de você provocar aquelas pessoas a navegarem por caminhos que elas também não estão mais tão acostumadas ou que elas precisam reviver, eu acho que essa tem importância, porque se a gente pegasse uma fórmula do teatro, por exemplo, o Felipe de Carolis é um ator bonito à beça, de 30 anos, que tem feito televisão e tem escolhido fazer uma dramaturgia não tão fácil, que fale de coisas mais difíceis e provoque a plateia e a criação a navegar por outros mares. Então, o teatro, não sei, mas eu acho que a experiência de você escolher o que você vai ver e o que você vai montar e o que a gente quer falar, ela passa pela provocação em afeto mesmo, de ser afetado, de afetar. Eu acho que a possibilidade da gente continuar, quem quiser, eu não estiver tão no trilho, se é pensar na transformação da sociedade, pode ser pelo teatro, pela arte em geral, pela poesia que mora dentro da gente, a gente pode consumir, e não é um caminho cartesiano. Então, é muito bacana estar fazendo parte dessa peça que tem essa estrutura, com esse menino que tem esse olhar para essa montagem, e que no final de todas as sessões a gente tem um debate com a plateia, que a gente fala sobre suicídio, sobre filosofia, sobre um monte de coisa, e estranhamente, esse teatro é bem grande, a maior parte absoluta fica e conversa, cada vez mais. Então eu acho que isso a gente vai indo. Olá, espectadores de Diversão e Arte. Eu sou Felipe de Carolis, quero chamar vocês para assistir Sede aqui no Tuca Arena, sextas e sábados às 9 da noite, domingo às 6. Vem! Esperamos vocês. Até fim de março, toda sessão tem um debate no fim. Vem conhecer, navegar por essa história diferente. Você pode se reconhecer ou pode ajudar alguém que está aí precisando da sua mão.